O objetivo desse vídeo é mostrar duas possibilidades para a solução do mesmo problema. Bem, que problema é esse? Deixe-me ver aqui. Então, o enunciado é assim: faça um programa em Java com interface visual para ler uma data de nascimento e mostrar em qual categoria de um clube de xadrez o aluno deverá ser adicionado. Daí, as categorias são sub-8, ou seja, tem que ter 7 anos, até 7 anos, e assim sucessivamente. Agora, vamos às soluções apresentadas em duas turmas diferentes. Vou executar aqui a solução da turma A e vou executar a solução da turma B. Vamos abrir aqui os dois ao mesmo tempo. Bem, são soluções visualmente diferentes, mas que atendem resolvem o mesmo problema e têm praticamente as mesmas características. Então, vou informar aqui uma data de nascimento. Vou começar com 2005. Vou até copiar para usar no outro. Adulto. Adulto. Então, resolveu o problema. Vamos colocar aqui de 2005 para 2009. Sub-14. Sub-14. Então, resolve. Se eu errar a data, ou digitar qualquer coisa estranha, erro na data, deve ser nesse formato aqui, permite que eu digite uma nova data, sei lá, 12/10/2012. Aqui eu pressiono Enter e ele aciona o botão, vai para a categoria Sub-12. Se eu errar uma data aqui, mandar calcular, vai aparecer um erro no JOption Pane, também resolve o problema e volta para que eu possa digitar outra data. Eu voltei para a antiga, deixa eu pegar uma aqui, 12/10/2012. Fica igual de cima, Sub-12, Sub-12. Então, os dois projetos resolvem o problema. Na minha opinião, não tem melhor nem pior. Eles apenas têm apresentações visuais diferentes. Agora eu vou mostrar cada um deles, e os ajustes que eu fiz no código. Então, vou fechar este aqui, da turma B. Vou fechar o da turma A. E, por uma questão somente de ordem, vou começar pelo da turma A. Bem, aqui sem novidades, é tudo bastante padronizado. A escolha foi colocar vários labels e mudar a cor deles conforme a data de nascimento. Então, estão aqui os vários labels. Eu declarei uma cor que facilitasse a nossa vida na hora de imprimir o fundo, né? Quando eu tenho o fundo de várias cores, eu posso declarar essa variável do tipo color, usando a classe color para instanciar, cor dos labels, para que todos ficassem da mesma cor também. Então, isso aqui é basicamente a cor do fundo, cor do painel centro, e essa aqui é a cor dos labels. É o sistema RGB, né? Red, Green, Blue, e aí eu informo as cores que eu quero. Vamos ver se tem alguma novidade por aqui. É um layout. O painel centro tem um grid com 6 posições, que são 6 labels que estão ali. Centraliza-se nos labels os rótulos. Adiciona os labels. Eu coloquei no painel sul, considerando que isso é um border layout, né? Aqui, ó, o painel principal, o Content Pane, ele é um border layout. Então, eu coloquei no painel norte. Painel norte, esse azul claro, foi feita a leitura, né, da data de nascimento e esse botão. O painel centro tem os labels de resposta e o painel sul é o painel de avisos. Então, ficou distribuído desta maneira no layout geral. Aqui nós temos o processamento, que foi feito no botão, né? Um nome bastante sugestivo, botão vai. E aí eu leio uma data de nascimento, pego uma data atual, tem uma categoria que eu vou precisar dela, usei a classe SimpleDateFormat para formatar. Esta classe, ela tem uma propriedade, um método chamado setLenient. Então, lenient quer dizer, se eu disser aqui setLenient true, quer dizer que é para eu ser menos chato, ser lenient, permitir coisas. Mas eu não quero, eu quero ser bastante chato e dizer, ó, se a data estiver errada, ainda que eu esteja tentando digitar 30 de fevereiro de algum ano, ele vai acusar erro. Bem, aqui são configurações visuais antes de fazer o processamento. Aí eu leio a data de nascimento, usei um try para verificar se há erro ou não. E é feita a leitura, né? Ele pega o texto que está no text field data de nascimento, usa o SimpleDateFormat para transformar essa data, para transformar esse texto em uma data. E aí armazenar nesta variável data de nascimento.
Se der algum erro, ele vai sair daqui e vai para o catch. Se não der nenhum erro, eu usei a classe calendar para fazer o ajuste e a conta e me dizer quantos anos o estudante xadrez tem. Então, como que eu calculo? Eu pego a data atual, o ano da data atual, menos o ano da data que foi lida, que foi informada pelo usuário. E aí tem a questão dos meses e dias, né? Se para calcular isso foi feito esse if, que eu vou deixar vocês estudarem. E a partir daqui eu vou ter uma categoria. Ou vou ter quantos anos, vou até renomear isso aqui, ó, Ctrl R. Anos. Quantos anos a pessoa que vai participar do clube de xadrez tem. E a partir daí eu consigo classificar essa pessoa aqui, ó. Bem, esta é a parte de cálculos. Aqui é o erro. Se acontecer um erro, deve acontecer isso. Eu sempre levo foco para o text field data de nascimento. O que é isso? Vou executar aqui. O foco, o cursor piscante, está aqui. Se eu digitar uma data qualquer, ao clicar o botão vai, ele faz o que tem que fazer, seleciona, aqui ó, request focus, faz o piscante vir para este componente, no caso text field, data de nascimento, e seleciona tudo que é para eu poder digitar o próximo sem ter que me preocupar em apagar ou modificar. Se eu quiser modificar, eu posso. E aí, de novo, ó, ele faz o que tem que fazer, seleciona tudo e volta para cá. Então, essas duas linhas fazem isso. Continuando, aqui eu faço a atribuição da cor padrão para todos os labels. Essa cor eu defini lá no começo. E aqui é calculada a categoria. Então, se é menor que 8, set opaque para que o label aceite a configuração de cor e muda para a cor que eu defini anteriormente. Faz isso para cada uma das categorias. E um extra é que, inicialmente, a pessoa que propôs que fosse não houvesse esse botão vai, fosse apenas digitada a data, e ao pressionar a tecla Enter, ele calculasse. Bem, nós pusemos o botão vai para uma questão de ficar mais intuitivo, para quem não lembrasse de pressionar Enter pudesse clicar o botão, e fizemos um listener no text field. Aqui, ó. Esse listener ele é do text field, de certa forma igualzinho o listener do botão, só que o que ele faz quando a pessoa pressiona Enter? Ele manda o botão vai ser clicado. Então, faça um clique no botão vai. E é isso que acontece. Quando eu pressiono Enter, ele clica o botão e executa tudo que está aqui neste outro listener. Bem, esta foi a solução. Eu tenho que errar uma data aqui para mostrar como aparece. Vamos colocar aqui, vamos deixar aqui no formato diferente. Ó. Aí ele dá um erro na data e diz que deve ser colocado no formato correto. Vamos colocar qualquer coisa aqui. Quando a data é válida, isso aqui fica verdinho e ele mostra a categoria corretamente. Então, esta foi a solução da turma A, com ajustes que eu fiz, obviamente. Agora vamos à solução da turma B. É um layout um pouco mais tradicional, né? E vai funcionar do mesmo modo. Então, eu posso informar a data. Errei aqui. E ao calcular, ele mostra a categoria aqui. Bem, funciona. E não tem a possibilidade de Enter aqui para acionar o botão calcular. Mas tudo bem. Agora vamos ver o código. Então está aqui. Nós adicionamos, como o layout deste projeto é diferente, nós adicionamos 9 painéis. E eu vou liberar aqui um pedacinho do código que colocava cores nesses painéis. Então, no início do desenvolvimento, nós fizemos assim, para ver que este era o primeiro painel, segundo painel e assim sucessivamente. Fica muito mais fácil durante o processo de desenvolvimento da GUI se nós usarmos as cores, para entender o que é que está acontecendo. Então foram feitos 9 painéis e colocados em um grid layout, 3×3, 9. Então foi uma escolha de layout diferenciada. Certo? Fechando aqui. A partir do momento que eu fiz isso aqui, aí eu não preciso mais de todas essas cores. Eu posso bloquear esse pedaço do código e vai ficar de uma cor só. Não vou mudar a cor dos painéis. Vamos ver o que mais que nós temos. Bem, aqui eu estou adicionando em cada painel o respectivo componente. O botão calcular, ele faz basicamente a mesma coisa que o outro. Usa o Simple Date Format para
dizer qual formato que eu quero a data. Também usei o setLane false, o try catch, né, para poder verificar, ler a data de nascimento. Se tiver errado, faz todas as contas igualzinho o outro. Se der errado, ele vai para o catch, que vai usar um JOptionPane para informar o usuário o que aconteceu e vai pintar a data de nascimento de amarelo. Agora, se der certo, ele faz todas as continhas, atribui para uma variável chamada categoria uma string e mostra essa string no text field de classificação. O text field de classificação, eu fiz com que ele fosse bloqueado, set editable false. Isso quer dizer que a pessoa não consegue digitar nada neste text field de classificação. Ele é apenas de exibição de dados. E está aí. Aqui é a mesma coisa que o outro, para selecionar o texto e enviar o foco para o componente data de nascimento. Text field data de nascimento. Os tamanhos, o restante é tudo igual. Então, ambos os projetos funcionam bem, têm apresentações visuais diferentes. Eu fiz ainda mais um, que aí eu peguei como base o da turma A, poderia ser o da turma B também, e fiz um incremento aqui. Ó. Eu usei um componente que permite que eu escolha a data. Então, é só uma melhoria visual aqui, poderia ter sido feito no outro também. Esse aqui eu não vou contar como que foi feito, vou deixar para vocês pesquisarem.